Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem. Para essa conversa, eu recebo Maurício Bruschini Rodrigues, que é urologista. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudar todos, informando os homens, principalmente os homens acima dos 50 anos, sobre a importância de procurar seu urologista anualmente. Essa consulta a gente pode aproveitar para, além de ver a próstata, a saúde geral do homem, que é uma coisa importante, que normalmente o homem foge um pouquinho disso e precisa do incentivo da esposa para poder comparecer aqui no consultório. Verdade. Bom, também temos em ambiente virtual a doutora Larissa Catarina Nunes Santana, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Olá, Priscila. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir bastante com vocês em relação à alimentação masculina. Obrigada. Bom, doutor, para começar, quais são as principais doenças que os homens estão ali como alvo? Bom, a gente tem umas doenças que podem ser divididas por idade, né? Normalmente o urologista cuida de criança, mulher, mas o principal que o urologista hoje em dia, o papel dele é cuidar dos homens acima dos 50 anos. Que os homens a partir de 50 anos têm que procurar o médico para fazer exame de próstata, um exame preventivo, que consta do exame físico, uma conversa, fazer o toque e fazer um exame de sangue chamado PSA. E através dessa triagem a gente consegue dar uma posição, se tem alguma coisa errada, a gente prossegue com a investigação, com outros exames, ou se o homem tem alguma queixa em relação à dificuldade para urinar, disfunção erétil, falta de libido, outras coisas, a gente também pode ajudá-lo. E aproveitando, quando o homem vem numa consulta, que é uma oportunidade que não é sempre que acontece, a gente acaba fazendo outros tipos de exame, por exemplo, ver se tem gordura no fígado, ver o nível do colesterol, ver se tem diabetes, anemia, se está faltando alguma outra vitamina. Então, a gente tenta, hoje em dia, ser o primeiro, igual o ginecologista é para a mulher, o primeiro contato do homem para pesquisar várias doenças. E, de acordo com o que a gente encontra, a gente encaminha para o médico que precisa para cuidar, ou para o cardiologista, ou para o endocrinologista. Também tentamos incentivar uma nutrição melhor, né, vai ser explicada pela Larissa, e também tentamos fazer com que ele faça atividade física, né, que é uma coisa importante para todos os homens a partir de 50 anos, porque a gente começa a ter uma sarcopenia, que é uma perda muscular. Então, se você não fizer atividade aeróbica e um pouco de musculação, você vai perder massa muscular, o que é uma coisa ruim, pensando num envelhecimento saudável. Uhum. Larissa, aproveitando, já acrescenta aí para a gente essa questão da alimentação, né? O homem, ele acaba priorizando outras coisas, às vezes aquela cervejinha, o churrasco, ali a gordura da carne. É isso mesmo, Priscila. Como o doutor Maurício colocou anteriormente, o homem demora muito a procurar o serviço de saúde, né? Então, acaba que ele prioriza outras coisas e deixa a sua saúde com segundo plano. Então, quando ele chega aos consultórios, ele já tem alguma doença pré-instalada e, sem dúvida nenhuma, fica um pouco mais complexo da gente tratar. Seria melhor se ele tivesse prevenido tudo isso. E aí, quando a gente pensa na alimentação em geral, sempre o homem, diferente da mulher que se preocupa um pouco mais com a questão do corpo, da saúde, da longevidade, os homens tendem a deixar essa questão um pouco mais de lado e priorizam, sim, cervejinha, as carnes um pouco mais gordurosas. E aí a gente tem que dar uma atenção melhor para tudo isso e explicá-lo que a sua longevidade e a sua saúde em geral, ela vai depender dos hábitos ao longo da vida. Quanto antes ele começar a cuidar da alimentação, observar aquilo que ele está ingerindo, fazer uma escolha melhor dos alimentos, melhor vai ser a sua longevidade, mais saudável ele vai ser. E aí a gente já vai ter como prevenir uma doença crônica antes dela estar instalada. Quando a gente pensa, por exemplo, no diabetes, na hipertensão ou na hipercolesterolemia, a gente sabe que essas doenças, elas são, sim, prevenidas através da alimentação. Então, quanto antes ele buscar esses serviços de saúde, os profissionais para aconselhá-lo, melhor será. Uhum. E, doutor Maurício, por que o homem tem essa, né, não sei se é um medo ou não quer ir ao médico,
porque para a mulher já é uma coisa até programada. Anualmente é preciso fazer ali o check-up com o ginecologista. A gente já tem essa prática. Por que que o homem ainda tem, não quer ir? Eu acho que é uma coisa que no passado foi muito mais, né? Hoje em dia a gente já percebe que os homens têm procurado, até um pouco mais jovens, na faixa dos 40, 45, tem aumentado muito a procura. Lógico que os pacientes mais idosos, que nunca foram médicos, têm uma certa resistência, né? Machismo, essas coisas, mas eu acho que isso tem diminuído. As mulheres têm um papel importante, né? As esposas, porque elas têm vários pacientes que elas que marcam consulta, elas vão junto na consulta, elas lembram de falar tudo que ele esqueceu, né? Porque eles não vão preparados para a consulta, né? E a mulher vai preparada, anota as dúvidas, sabe tudo que tem que perguntar. Então, acho que o homem está melhorando, lógico que não é ideal, tanto é que a gente tem muito mais mulheres idosas do que homens idosos, porque morre mais homem do que mulher. Isso é comprovado estatisticamente. Mas por que isso? Porque a mulher, como você disse, vai ao médico mais do que o homem, se cuida mais. Então, se você pegar uma doença no começo, é muito mais fácil de tratar do que uma doença avançada. Daí a importância do exame da próstata a partir dos 50 anos. Porque se você não fizer e eventualmente você tiver o azar de ter um câncer de próstata, você vai chegar com 60, 70 anos, esse câncer já vai estar num estágio muito avançado. E aí as chances de cura se reduzem muito. A gente vai ter que fazer cuidado paliativo ou tratamentos mais invasivos, que vão trazer mais sequelas. Então, a importância é o exame precoce, preventivo, como acontece não só com a próstata, como com câncer do cólon, fazendo uma colonoscopia a partir de 50 anos, como a mulher faz exame da mama, do colo do útero. Então, a medicina preventiva é uma medicina mais barata, né? Porque você pega as doenças no começo, o tratamento é mais fácil, custa menos para o sistema de saúde, né? O sistema de saúde pública do Brasil é um sistema sobrecarregado, então se a gente conseguir fazer uma boa prevenção, a gente vai ter um custo menor e vai conseguir atender mais gente. Um paciente com uma doença grave, um tumor avançado, ele custa muito mais caro e com esse tratamento de um paciente a gente atenderia muitos outros numa fase inicial. Uhum. E, doutor Maurício, o senhor acha que, por exemplo, com as campanhas que nós temos, Novembro Azul, que chama a atenção ali para a saúde masculina, tem ajudado a diminuir um pouco isso? Os homens têm procurado um pouco mais os médicos ou ainda é com essa forcinha da esposa mesmo? Não, acho que os homens espontaneamente têm vindo, não só o Novembro Azul, né, mas reportagens que a gente faz, fala, jornal, revista, televisão, acho que isso tem chamado a atenção do homem. E as pessoas estão ficando mais atentas, né, à sua saúde, né? A gente percebe que as pessoas se cuidam mais, procuram ter uma dieta melhor, fazer atividade física. Lógico que não é todo mundo, mas a gente percebe que isso vem aumentando gradativamente, o que é uma coisa importante. Acho que a divulgação da imprensa e trabalhar, né? Trabalhar não só o homem em si, a mulher, para ajudar as crianças na escola, para incentivar seu pai a fazer atividade física. Acho que tudo faz parte, né? Uhum. Larissa, tem uma dieta mais indicada para o homem? Às vezes a mulher, né, principalmente quando chega ali na época da menopausa, existe já uma alimentação, uma dieta diferente, né, ou alguns nutrientes, legumes, vitaminas que precisam ser colocadas ali na dieta. Para o homem também funciona dessa maneira? E o que acontece, Priscila? Na verdade, quando a gente pensa em uma dieta, a gente sempre tem que englobar os macronutrientes. A gente tem que pensar num balanço e no equilíbrio entre carboidrato, proteínas e gorduras. A gente pensa nesses 3 macronutrientes numa quantidade equilibrada, porque eles que vão dar energia, suporte e formação de músculo, enfim, para o indivíduo como um todo. E a gente não pode esquecer das vitaminas, minerais, fibras e a água. Então, quando a gente pensa numa alimentação equilibrada, todos esses compostos têm que estar presentes todos os dias. A gente vê muito hoje em dia essas dietas que retiram um determinado macronutriente ou que excluem um determinado alimento, e às vezes essas dietas elas estão sendo feitas sem um devido suporte de um profissional capacitado.
E isso, a longo prazo, pode ter algum prejuízo para o indivíduo. Quando a gente pensa no homem, principalmente, a gente sabe que essa perda de massa muscular, ela acontece, como o doutor mencionou agora há pouco, a gente perde cerca de 1% de massa muscular ao ano após os 40 anos. Então, quando a gente pensa aí dos 40 aos 50, seria cerca de 10% de perda de massa muscular. Isso sim é preocupante, porque o músculo, além de sustentar o nosso corpo, ele também produz substâncias que levam a nossa longevidade. Inclusive, a gente sabe que o músculo, ele produz substâncias hormonais também, né? Então, o que a gente pensa nesse sentido? A gente pensa em priorizar alimentos que vão manter essa saúde muscular, mas, além disso, também fornecer energias necessárias para as funções diárias. E aí, quando a gente pensa numa dieta ideal ou numa alimentação ideal, a gente primeiro tem que pensar na individualidade. É muito complicado prescrever uma dieta ou dizer uma dieta que engloba todo mundo, porque o indivíduo ele é único. A gente tem que analisar esse indivíduo, verificar os exames bioquímicos, verificar o nível de atividade física, se ela existe, e se ela não existe, incentivar a atividade física, o estilo de vida, e aí sim prescrever uma dieta baseada nessas informações. E rica em carboidratos, principalmente os carboidratos complexos, aqueles que elevam menos o índice glicêmico, as proteínas de alto valor biológico, as gorduras, priorizando sempre as gorduras boas, que a gente sabe que são as poliinsaturadas, as insaturadas, e principalmente fibras, vitaminas e minerais. Quando a gente pensa em vitaminas e minerais, a gente fala entre linhas também dos antioxidantes, que são aqueles que previnem, inclusive, doenças como doenças cardiovasculares, enfim. Então, o indivíduo ele tem que ser olhado como um todo e não excluir nenhum desses itens da sua alimentação. E ao longo do tempo, ele vai variando tanto a quantidade quanto a variedade desses alimentos. E assim, ele vai conseguir ter uma alimentação a longo prazo sem excluir nenhum desses nutrientes que são importantes. Doutor Maurício, em que momento, né, o homem ele percebe que precisa procurar ali um urologista? Quais os sintomas, os sinais que começam a incomodar que ele percebe que precisa procurar um médico? Bom, só falando um pouquinho do que a Larissa falou, é importante para todos tomarem muito líquido, né? Porque o líquido também, além de ser muito importante, é prevenção para a formação de cálculo renal, tanto no homem, na mulher, na criança. Então, só acrescentando isso daí, o líquido é importante. O que eu recomendo para meus pacientes é, se o xixi está muito escuro, é porque você está bebendo pouca água. Então, fez um xixi escuro, já trata de beber bastante líquido, ainda mais com esse tempo seco, né, que nós estamos agora aqui. Então, isso é uma coisa importante. Em relação ao que você falou, que leva o homem a procurar o urologista, isso depende muito da faixa etária. O jovem, normalmente, preocupado com disfunção erétil ou com doença sexualmente transmissível, que às vezes eles correm riscos, né, HPV, uretrite, gonorreia. Os sintomas dessas doenças são corrimento uretral ou verrugas penianas. Então, logo que aparecer ardor para urinar, já procurar logo o urologista para não deixar agravar essas doenças. Em relação aos homens acima dos 50 anos, é importante as queixas principais são em relação ao jato da urina, né? Um jato urinário mais fraco, frequência aumentada, acordar muitas vezes à noite para urinar, ou então às vezes dá uma vontade, tem que sair correndo para ir no banheiro, acha que vai molhar a cueca. Isso são sintomas do crescimento da próstata, a chamada hiperplasia benigna. Não quer dizer que seja câncer, lógico, tem que ser investigado, mas isso normalmente se refere ao crescimento prostático que todos os homens, a partir dos 45, 50 anos, vão ter. E só uma porcentagem pequena dos homens vai ter sintomas, 20% a 25% de todos os homens. Mas esses podem ter sintomas que são significativos, que atrapalham a qualidade de vida, atrapalham o trabalho dele, outras coisas. Então, no momento que a urina, o xixi, começar a atrapalhar a vida dele, ou até antes disso, já é bom procurar um médico. Doutor, o senhor falou até da ingestão de líquidos. Hoje, assim, a gente tem vários casos, né? Acho que todo mundo conhece algum homem que teve problemas ali com pedras nos rins e passa aquela dor que todo mundo fala, é pior do que a dor do parto.
Fala um pouco disso para a gente. É a falta de ingestão de água ou associada a outras coisas também? O principal é a falta de ingestão de líquidos, líquidos em geral. Lógico que a gente fala água, porque água você encontra em qualquer lugar, é fácil de beber. Eu falo para meus pacientes, é bom, barato, não engorda. Então, você não tem como dizer que você não pode beber água. Mas outras coisas fazem mal. Por exemplo, você comer excesso de sódio, muito refrigerante, muito salgadinho, coisas muito salgadas, também facilita a formação de cálculos. Comer muita proteína, muita carne vermelha, o excesso de aminoácidos também facilita a formação de cálculos. Então, outra coisa importante é se ter antecedentes familiares de cálculo renal, algum caso na família, é mais fácil você ter cálculo renal também. Então, é importante beber muita água, pouco sal na comida, que é bom para a dieta em geral, comer pouco sal, e não comer muita proteína também é importante para evitar cálculo renal. A Larissa pode explicar bem isso daí. Complementando um pouco do que o doutor acabou de dizer, é o seguinte, quando a gente pensa em água, em líquido, a gente pensa, o cálculo correto são 35 ml por quilo de peso. Então, quando a gente pensa nesse cálculo, tem pessoas que vão ter que ingerir um pouco mais de 2 litros por dia. Então, é só multiplicar 35 pelo peso corporal daquele momento e 35 ml por quilo de peso por dia. E a gente precisa entender, como o doutor disse, a água é fácil, é barato, é só criar um hábito. E aí, quando a gente define um hábito, ele precisa ser incentivado. Uma coisa que eu digo sempre é que os hábitos que a gente quer incentivar, a gente tem que facilitar. E aqueles que a gente quer excluir, a gente tem que dificultar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no consumo de água e no consumo de refrigerante, a gente sabe que o refrigerante é um produto industrializado, que tem um excesso de açúcar, um excesso de sódio e faz mal à saúde. Então, se eu quero reduzir o consumo de refrigerante e incentivar o consumo de água, o que eu preciso fazer, por exemplo, uma medida simples e fácil? Comprar uma garrafa grande, que caiba ali 2 litros de água, que eu não preciso me levantar do meu escritório, do meu consultório, do meu local de trabalho, para poder reabastecer, porque às vezes só o fato de fazer isso a pessoa deixa de beber água, né? Então, colocar ali uma garrafa com um volume de água grande, bem próximo ao meu trabalho, para que eu possa, ao longo do dia, não precisa ser esses 2 litros de uma vez só, claro, ao longo do dia terminar essa garrafa e tirar do lado todos os refrigerantes, não comprar mesmo, não abastecer o frigobar, não levar para casa, não deixar no escritório, enfim, para que eu possa esquecer esse hábito, substituir um pelo outro. Essa simples mudança, ela faz uma grande diferença a longo prazo. Uma grande diferença porque eu vou estar deixando de ingerir alimentos que são prejudiciais, no caso aqui do refrigerante a gente fala principalmente do sódio e do açúcar, e vou estar incentivando o consumo de água. A gente pensa muito na alimentação como um todo e esquece da água, que previne uma série de doenças, né? Ajuda na prevenção de algumas doenças. Até, doutor Maurício, falando sobre pegando um gancho, né, que a doutora Larissa falou para a gente, essa questão dos hábitos, né, mudança ali de hábitos e criar novos hábitos. Tem pessoas que têm muita dificuldade para fazer uma atividade física, por exemplo. Como o senhor aconselha ali os homens a essa mudança? O senhor até falou já da questão da massa, né? Como a gente perde ao longo do tempo. Mas como que é virar essa chavinha na cabeça de homem? E olha que homem é teimoso, hein? É verdade, os homens são teimosos, mas assim, é uma conversa, né? Você acaba conhecendo o paciente, no ano a ano que ele vem, ele vai ganhando a confiança, vai vendo que você está procurando melhorar a saúde dele, né? E acho que ele tem que se conscientizar. Eu falo para eles, ninguém vai poder fazer ginástica por você. Às vezes você fala, é mais fácil tomar um comprimido do que fazer ginástica. A ginástica dá muito mais trabalho, mas a resposta, a recompensa depois vem muito melhor, né? Quem faz uma atividade física se sente melhor. É bom não só para o corpo, também para a mente, né? Porque você pode pensar nos seus problemas, ou esquecer dos seus problemas, fazer uma caminhada no parque ou com os amigos, conversar e introduzir um pouco de musculação, ou seja, quando você está caminhando, você para, faz uma flexão, faz uma abdominal, ou seja, acho que é uma coisa que a gente às vezes não tem a disciplina, né? Você tem que criar um dia a dia, um horário para você fazer atividade física, como você vai para o trabalho, você vai fazer atividade física.
Então, você tem que criar essa disciplina, não vou dizer que é fácil, é difícil, mas tem que ter um pouco de força de vontade e o médico está aí para incentivar, né? Lógico, a gente não vai obrigar ninguém a fazer atividade física, mas a gente vai falar por que é bom, quais são os benefícios para a saúde, para os idosos. Uma caminhada de 10 minutos por dia para um homem de 80 anos representa um aumento de ganho de vida comprovado, né? Já tem trabalhos mostrando isso. Então, se um idoso sai de casa, dá uma volta no quarteirão todo dia, já está fazendo um benefício. E a gente que é mais jovem tem que começar o quanto antes para poder, depois que você se aposenta e vai querer curtir a vida, você vai ficar doente. Então não adianta, você tem que se preparar para se aposentar. Uhum. Larissa, fala um pouquinho para a gente também dessa associação, atividade física, alimentação saudável. Sim, Priscila, quando a gente pensa em longevidade ou qualidade de vida, todos os estudos, vários estudos nos mostram hoje que a atividade física é um desses pilares. E aí a gente sabe que com a vida corrida de hoje em dia, cada vez mais atribulações para a gente poder fazer, é sim mais complexo inserir atividade física nesse processo. Mas ela tem que ser, ela não pode ser negociada. A gente tem que colocar a atividade física como um pilar. E aí, mais uma vez, falando sobre a formação de hábito, é muito importante a gente dar comandos muito precisos para o nosso cérebro. Então, se eu digo assim, vou fazer caminhada 3 vezes por semana, isso fica muito vago. Mas se eu digo, vou caminhar segunda, quarta e sexta, das 18 às 19 horas, o cérebro já entende isso de uma outra forma. E aí a gente consegue ter um pouco mais de força para poder fazer tudo isso. E mais importante também, quando a gente fala na criação de hábito, Priscila, é a gente blindar esse horário, né? O que a gente faz inconscientemente? Se eu sei que eu preciso caminhar segunda-feira às 18 horas, eu acabo marcando, né, um compromisso para segunda-feira às 18h30. Então, a gente precisa entender, interiorizar que este é o momento onde eu estou cuidando da minha saúde. A gente conscientiza muito nos consultórios dessa forma, tentar mostrar para as pessoas que sim, elas têm que estar saudáveis e que se a atividade física é um desses pilares, ela tem que entrar na agenda, como uma reunião importante, como um horário de almoço, ela precisa estar contemplada na agenda. Principalmente o homem que às vezes ele entra na rotina da semana e acaba esquecendo o que tem, né? Começa a trabalhar e demora e não consegue parar. Ele tem que entender que aquele momento é o momento que ele vai tirar para a sua saúde. E aí sim, inserir a atividade física nesse processo. A gente conscientiza sempre. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas têm buscado mais atividade física. Basta caminhar pela cidade, a gente vê as pessoas correndo, andando de bicicleta, fazendo caminhada, o que a gente não via antes, né? As academias estão muito mais cheias. E sim, a gente sabe que a atividade física é fundamental para a longevidade, para a redução da perda de massa muscular, e ela tem que ser feita em todas as fases da vida. Antes, quando a gente via as pessoas ficando em repouso, né, hoje em dia os médicos geralmente não põem mais a pessoa em repouso, né? Esse repouso, ele contempla em parar um determinado membro ali, se eu peguei o braço, eu vou fazer repouso desse braço, mas o restante do meu corpo, sim, pode continuar fazendo atividade física e deve. Nem que seja uma caminhada leve, a gente já sabe que pequenos esforços têm um grande impacto ao longo do tempo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos para falar sobre esse tema tão importante, a saúde masculina. Já volto. Estamos de volta com a LESP em Pauta, hoje falando sobre a saúde masculina. Eu tenho aqui em ambiente virtual o Dr. Maurício Bruschini Rodrigues, que é urologista, e também Larissa Catarina Nunes Santana, nutricionista. Bom, doutor Maurício, vamos falar um pouquinho sobre até algumas leis que saíram aqui da LESP e outras até que estão em estudo aqui no Parlamento. Temos, então, já desde 2014, Novembro Azul aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que é uma campanha mundial para falar sobre a saúde masculina e também
já de 2010, o Dia Estadual de Conscientização e Combate ao Câncer de Próstata. Temos também em 2016, uma lei de 2016, que coloca 19 de novembro como Dia Estadual da Saúde do Homem. Doutor, o que esses dias acabam representando para o homem? É um alerta? Esses dias funcionam como um alerta, né? Porque normalmente a mídia divulga bastante isso e às vezes é esse o empurrãozinho que o paciente precisava para procurar seu médico, seu urologista, é o incentivo que falta. Lógico que não é só no dia da campanha, a gente tem que conscientizar os parentes, os amigos, divulgar isso para todo mundo, e esses dias específicos também são importantes. Então, até recentemente foi instituído a Semana do Câncer de Pênis, né, que é uma coisa mais recente, sobre divulgação de câncer de pênis, que é uma doença mais rara, mas é uma doença que a gente consegue evitar só fazendo higiene, ou seja, água e sabão, lavar o pênis, previne muita e pouquíssima chance de ter câncer de pênis quem faz uma boa higiene. Então, é um câncer que incide em pessoas mais velhas, normalmente aquelas que não operaram a fimose, né, que tem o prepúcio, e esquecem de puxar na hora do banho para se limpar. E nessa região se formam feridas ou machucados que podem evoluir para um câncer de pênis, que é uma doença grave e potencialmente fatal. Então, acho que essa nova lei aí que foi instituída também é uma lei importante para todos os homens, e não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo. Fala com a gente também, Larissa, em relação a isso, né? Essas campanhas, claro que o objetivo principal ali é fazer com que o homem até procure um médico, né? Faça os seus exames, mas também é importante que os homens façam outros tipos de exames que vão ver ali a glicemia, a sua condição física, para começar ou a incluir alguns itens na sua dieta ou retirar outros, né? Isso mesmo, Priscila. O que acontece é que, com essas campanhas, os homens são incentivados a ir até os consultórios médicos. E chegando nos consultórios, o médico pede uma gama de exames, entre eles vários que vão dosar glicemia, colesterol total, triglicerídeo. E aí, quando um desses exames tem alguma irregularidade, os médicos encaminham para os nutricionistas ou para outros médicos, outros profissionais da área, que vão ajudar no tratamento desse paciente. Então, várias dessas doenças crônicas, elas são diagnosticadas nos consultórios, nos exames bioquímicos. Então, é muito importante, sim, que as campanhas incentivem para que os homens vão até os consultórios. A partir do momento que eles consultam lá, o médico vai saber todo o protocolo, todo o processo, quais exames devem ser feitos e fazer, já que esse homem está em consultório, um check-up. E a partir desse check-up, ele vai ser encaminhado para o profissional que vai auxiliá-lo no tratamento ideal. E sim, a gente tem uma gama grande de homens que às vezes nunca fizeram um exame para dosar o colesterol total, por exemplo, ou nunca fizeram um exame para verificar como é que está a glicemia. E aí, nesses exames, a gente observa uma pessoa com já uma doença instalada. Como essas doenças como hipertensão, diabetes ou hipercolesterolemia, elas não têm sintomas aparentes, elas são diagnosticadas principalmente através de exames bioquímicos, é muito importante, sim, solicitar esses exames, porque só a partir disso a gente vai ter um diagnóstico e poder trabalhar em cima dele, ou com a medicação ou com a alimentação. Doutora, até voltando a essa questão, né, que o senhor falou dessa campanha, né, para se falar também do câncer de pênis, porque o câncer de próstata já é alguma coisa que as pessoas já ouviram com mais frequência, talvez até por conta do Novembro Azul. Sobre o câncer de pênis, né, é um projeto de lei que está aqui em tramitação, está na primeira comissão da Casa, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ali os deputados avaliam a constitucionalidade desse projeto e também o texto, né, se está tudo certinho, e então ele é encaminhado, sendo aprovado, encaminhado para a sua comissão temática, no caso a Comissão de Saúde. Esse projeto de lei, ele é de autoria da deputada Marta Costa, e ele institui a Semana de Conscientização e Prevenção do Câncer de Pênis.
O senhor comentou mesmo que é algo que ainda não se fala muito. A gente já ouve do câncer de próstata, mas de pênis já não é usual, né? A gente não escuta com muita facilidade. É verdade, não se fala muito, apesar da Sociedade Brasileira de Urologia já tem uma campanha há vários anos, inclusive o Zico participou dessa campanha, que é a campanha de fazer uma higiene. A higiene do pênis basicamente evita que você tenha câncer. Como é um câncer mais raro, e normalmente são as pessoas de um nível socioeconômico, cultural mais baixo que tem esse tipo de tumor, acaba sendo uma coisa não muito divulgada, mas é uma coisa super importante e acho que essa lei aprovada aí vai trazer mais um fator para a mídia poder divulgar e melhorar a conscientização da população sobre esse tipo de problema. Outra coisa importante para a gente falar, estamos falando do envelhecimento, é a parte hormonal do homem, né? Diferentemente da mulher, né, que entra na menopausa, ou seja, uma parada de produção de hormônios, o homem não tem uma andropausa, ele não para de produzir hormônio. Apenas uma porcentagem pequena dos homens, cerca de 20%, 30%, vão ter uma redução dos hormônios. Com isso, ele pode ter perda de massa muscular, alteração de humor, dificuldade de dormir, muitos sudorese à noite, alteração na parte sexual, ou seja, uma redução da libido. Então, qualquer homem, às vezes tem até depressão, qualquer homem que começa a ter esse tipo de sintoma também deve procurar o urologista, porque ele pode fazer uma dosagem do hormônio masculino, que é a testosterona. Isso, se tiver uma testosterona baixa, a gente pode ajudá-lo a melhorar ou reposição hormonal, ou com atividade física, ou algum remédio que faça melhorar a produção hormonal. Então, acho que é mais uma coisa importante que deve ser ressaltada e os pacientes têm que, os homens, né, têm que prestar atenção se estiver acontecendo alguma coisa desse tipo para ele procurar o médico. E até, Larissa, o doutor trouxe aí, por exemplo, um dos sintomas ali, depressão. A alimentação, ela está ligada também, né, a essa questão das doenças emocionais, do bem-estar da pessoa. Às vezes a pessoa chega no consultório achando que realmente está com uma outra situação, ou até com uma doença mais grave, e na verdade é a alimentação. Sim, a gente tem, Priscila, alguns nutrientes, algumas vitaminas que elas estão diretamente ligadas na função do humor. Dentre elas, a gente tem, por exemplo, a vitamina D e a vitamina B12, que são vitaminas que, quando elas estão em baixa, quando elas estão abaixo dos níveis ideais, um dos sintomas, sim, é a melancolia, a depressão, e essas vitaminas, elas podem ser suplementadas. A gente, sim, adquire através da alimentação. A vitamina B12, uma das fontes são os produtos de origem animal, carnes, ovos e peixes. A vitamina D, ela tem sido muito mais divulgada ultimamente, a gente sabe que ela está diretamente ligada à exposição solar, e aí quando a gente não consegue esses níveis ideais, a gente sim pode suplementar. E tem hoje uma série de suplementos no mercado, eles podem ser indicados de acordo com a quantidade que precisa ser reposta, e esses são apenas dois que eu estou citando aqui, que estão diretamente ligados à saúde mental, e dentre elas a depressão. Quando o doutor falou em relação à testosterona, a gente sim também tem micronutrientes que podem auxiliar nesse aumento da testosterona. Nós temos a vitamina C, a vitamina E, que são antioxidantes, a gente tem o zinco, e estudos recentes falam sobre o boro, que ele ajuda a manter os níveis de testosterona. Então, com o auxílio da medicação e da alimentação, a gente pode melhorar esses níveis de testosterona nos pacientes, principalmente após aos 40, 50 anos, que a gente sabe que os níveis vão reduzindo, né, aos poucos. E a testosterona, mais uma vez, está ligada à perda de massa muscular. Então, quanto mais testosterona eu tenho, maior é a manutenção da minha massa muscular. Então, ela é importante, sim, ao longo da vida para os homens. Bom, nós estamos falando até de algumas questões hormonais. Pode falar, doutor. Desculpa interromper. Imagina. Desculpa interromper, mas uma coisa que está acontecendo muito é uma reposição de testosterona nas academias, para quem não precisa, paciente jovem, para ganhar massa muscular. Isso tem efeitos colaterais, né? Um homem jovem pode ficar infértil, se ele tem um câncer de próstata e não foi estudado, ele pode piorar o quadro de um câncer de próstata. Então, assim, a testosterona tem que ser reposta, mas com cuidado, o médico tem que acompanhar, porque pode ter consequências se for uma reposição sem um médico acompanhando.
Uhum. Isso, e só complementando o que o doutor Maurício falou, tanto em relação à testosterona quanto às vitaminas e minerais também. A gente tem visto uma suplementação um pouco indiscriminada dessas vitaminas e minerais, como vendem com uma facilidade muito grande no mercado, as pessoas têm comprado e consumido sem antes fazer um exame bioquímico, sem dosar realmente a necessidade dessa suplementação. Isso é muito sério, porque, na verdade, pode acarretar algumas doenças, né? Então, realmente, a gente precisa buscar um profissional capacitado e só depois usar a suplementação, seja ela de hormônio, de vitaminas, minerais, enfim. Uhum. Aí, Larissa, duas perguntas. A primeira é em relação a esse excesso de vitaminas. De repente, a pessoa nem precisa dessa vitamina. Por exemplo, uma vitamina C, que todo mundo vira e fala, tá ficando frio, tá mudando o tempo, vou tomar uma vitamina C. Faz mal? E a segunda, até voltando um pouco em relação às academias, porque tem aqueles suplementos, aquilo que já está acostumado, quem faz academia, quem tem aquela prática, costuma tomar aqueles produtos, whey, enfim. Isso pode dar problema também à pessoa que não faz atividade física, por exemplo, mas fala, vou tomar porque eu posso ficar bombado também. O que acontece, Priscila? Primeiro, pensando em relação à vitamina C. A gente sabe que a vitamina C, ela melhora o sistema imunológico. Então, quando chega a época de inverno, aqui que a gente está no sul, por exemplo, a temperatura hoje está bem baixa, as pessoas começam a suplementar a vitamina C. O que acontece é o seguinte, a vitamina C é facilmente encontrada em vários alimentos. Os alimentos cítricos têm muita vitamina C, então a gente consegue, com a bergamota, com a laranja, com a acerola, com a goiaba, consumir o volume de vitamina C necessário por dia. Quando a pessoa não usa, não tem uma alimentação equilibrada, variável, ela acaba buscando a suplementação, e que às vezes não é o ideal, porque essa absorção e essa quantidade, ela tem que ser monitorada. Não adianta simplesmente eu pegar na prateleira uma vitamina C efervescente e tomar em um horário que não é o ideal, sem nenhum tipo de orientação, as quantidades que não são ideais. Meu organismo não estará melhorando, atingindo o benefício que eu quero. E quando eu penso nas academias, a suplementação, da mesma forma. A gente tem visto muita gente fazendo uso de creatina, de whey, sem nenhum tipo de orientação profissional. O que acontece? Eles são suplementos. E aí a gente sabe, como o doutor pontuou um pouquinho antes em relação ao problema renal, a gente sabe que o excesso de proteína também pode levar ao problema renal. Então, são suplementos direcionados para pessoas que praticam atividade física. Eu não devo usar de forma indiscriminada. O correto é eu procurar um profissional nutricionista, prescrever uma dieta, e se eu não atingir os níveis de proteína desejados através da alimentação, aí sim eu inserir um suplemento proteico. Né? Só que, infelizmente, as pessoas, às vezes, principalmente as pessoas mais jovens, elas querem um resultado muito imediato, né? Para que eu ganhe massa muscular com um volume considerável, eu preciso de treino. Então, o primeiro passo é treinar, fazer um treino sério, nas quantidades ideais, com o peso ideal, um treino correto, orientado por um educador físico, e aí buscar um nutricionista, fazer uma dieta balanceada de acordo com o meu peso, meu nível de atividade física, a minha idade, e só então usar a suplementação. Às vezes as pessoas, como o acesso à informação está muito grande, a gente tem vivido um bombardeio de informações, às vezes não tão certas, né? Equivocadas. Então as pessoas sim estão se automedicando, tomando suplemento de uma forma indiscriminada, e isso pode ter prejuízo à saúde a longo prazo. Doutor Maurício, isso pode inclusive mascarar algumas doenças, porque existe a automedicação e às vezes você vai na farmácia para comprar algum remédio e as vitaminas elas são oferecidas, né? Já ali para você no balcão. Isso pode ser prejudicial à saúde, esconder doenças? Se a doença estiver se manifestando, as vitaminas podem adiar por um tempo o aparecimento, mas acho que não é isso que vai fazer. O importante é que foi falado, o excesso de proteína pode levar à formação de cálculo renal, insuficiência renal, né? Porque uma sobrecarga de proteína sem tomar líquido vai dar o rim não vai conseguir jogar tudo isso para fora e vai ter prejuízo da sua função. Você pode entrar numa insuficiência renal e, em casos gravíssimos, pode ter até que ter uma hemodiálise. Então,
não podemos deixar isso acontecer. Então, você, para fazer qualquer atividade física, precisa de um profissional de educação física. Para receber tem que ter uma nutricionista ou um nutrólogo para orientar a sua dieta, a suplementação, as vitaminas. Tem que ir no médico, urologista, no clínico geral, pelo menos, para fazer os exames de triagem, né? E depois ser direcionado para cada médico específico. Então, acho que é importante você não sair comprando remédio, se automedicando, porque às vezes você pode mascarar realmente alguma doença que pode ser mais séria no futuro e você atrasou o diagnóstico fazendo isso daí. Doutor, quais são as doenças mais comuns ali nos homens, tirando até essa questão já do câncer, a próstata, a pressão alta continua sendo um grande vilão e silencioso, inclusive? Sim, a hipertensão arterial, acho que é uma porcentagem grande da população tem, e muitas vezes, quando ela vai se manifestar, ele já está numa fase avançada, você já criou uma hipertrofia cardíaca, já estragou o coração, já causou vários sintomas. Então, é importante procurar um médico, quando você vai no médico, mesmo que seja urologista, medir a pressão, se a pressão estiver alta, investigar. Outra coisa importante em relação ao colesterol, né, que já foi falado, se você deixar o colesterol muito alto por muitos anos, para criar placas no coração que vão entupir, você corre o risco de ter um infarto, assim como diabetes. Você pode ter, não se cuidar na dieta, o diabetes vai causar problemas renais, vai ter alteração na visão, vai ter insuficiência renal, pode ter disfunção erétil causada pelo diabetes. Então, acho que tudo você tem que, a partir de principalmente dos 50 anos, quando você vai no urologista, fale para ele pedir um check-up para você. Uhum. Larissa, fala um pouquinho para a gente dessa essa mudança de hábito que precisa ter todos os dias, porque não é só a questão, por exemplo, né, no caso do homem, a primeira coisa que se pensa é câncer de próstata, mas não, tem doenças silenciosas aí que podem ser fulminantes, inclusive. Sim, na verdade, a gente tem que pensar numa alimentação saudável como um todo para prevenir todas essas doenças crônicas, né, que já foram faladas, o diabetes, a hipertensão, hipercolesterolemia, e essas doenças, elas vão desencadear acidente vascular cerebral, né, o AVC, o infarto. Então, o que a gente tem que pensar? A partir dos 50 anos, sim, a gente tem que ter um cuidado maior, porque o nosso corpo, ele já não absorve mais tão bem os nutrientes, e o metabolismo ele é um pouco mais lento. Então, alguns alimentos que antes eu consumia, precisam ter uma atenção um pouco maior. Quando a gente pensa, por exemplo, nas gorduras saturadas, nas gorduras trans, o excesso de sal, o excesso de sódio na alimentação, não só o sal de cozinha, mas o sódio presente nos alimentos ultraprocessados, industrializados, a bebida alcoólica, a gente tem sim que falar com os homens em relação à bebida alcoólica. O consumo, a gente viu em pesquisas que aumentou muito pós-pandemia. As pessoas não tinham o hábito de consumir o vinho ou os destilados em casa, eles estão fazendo isso pós-pandemia, descobriu-se, né, através de pesquisas, que as pessoas têm bebido muito mais, e a gente precisa falar um pouco sobre isso, sim, o açúcar em excesso, e aí quando a gente pensa em açúcar, a gente pensa só nos doces, na sobremesa, nos guloseimas, mas a gente também tem os carboidratos simples, do arroz branco, das massas, das farinhas brancas, que quando a gente consome, podem elevar o nível de glicose e futuramente gerar um diabetes, né, com uma sobrecarga do pâncreas e redução da produção de insulina. Então, sim, a gente tem que ter um olhar um pouco mais sério para a nossa saúde, para a saúde do homem após os 50 anos. E aí, falar sobre longevidade, conscientizar em relação a um estilo de vida mais saudável, pensar, fazer esse homem olhar para a questão do sono, como é que está o monitoramento do sono, se ele dorme bem, se ele tem um sono regular, falar sobre gerenciamento do estresse. Todos esses itens, eles estão diretamente ligados a um aumento da longevidade. Então, se eu abordo isso e faço esse homem olhar para isso dentro de um consultório, ele vai sair dali já entendendo que a saúde dele é muito mais complexa do que só parar de consumir um determinado alimento, né, ou fazer atividade física. Ele tem que olhar como um todo.
Bom, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer os nossos convidados de hoje, mas deixar também um tempinho para as considerações finais e principalmente o alerta aí para os homens para se cuidarem. Agradeço então a participação do doutor Maurício Bruschini Rodrigues, que é urologista. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a participação. Então, vamos deixar uma mensagem. Todo homem a partir de 50 anos tem a recomendação de buscar o seu urologista para fazer exame da próstata. Se ele tiver algum parente direto que já teve câncer de próstata, a partir dos 45 anos ele já deve procurar o urologista, porque a chance dele ter câncer é maior. Em relação às outras doenças gerais do homem, sempre que tiver uma dúvida, procurar um médico, porque às vezes você vai olhar na internet, a internet não tem nenhum filtro e leva sempre para o lado das coisas ruins, as coisas mais graves. Então você vai criar algum problema para você, ficar preocupado sem necessidade. Então, na dúvida, é melhor procurar o seu médico, ou se você não tem um ainda, procurar um médico para você ter uma confiança e fazer um acompanhamento anual da sua saúde. Obrigada, doutor. Também agradeço a participação hoje aqui com a gente de Larissa Catarina Nunes Santana, nutricionista. Obrigada. Obrigada, Priscila, pelo convite. E eu quero sim aqui deixar uma mensagem. Como o doutor disse, a partir do momento em que o paciente, após seus 50 anos, busca o médico para fazer o check-up, assim que ele tiver esses resultados em mãos, se tiver dado alguma coisa, para ele procurar um nutricionista, para orientar em relação à sua dieta, verificar como é que está o cálculo de macronutrientes, micronutrientes, orientar. As pessoas têm ideia de que o nutricionista só vai tirar o que elas gostam, mas não é bem isso. A gente vai orientar sobre um consumo de alimento adequado, quanto à escolha, a variedade, a quantidade, e isso vai, sim, auxiliar na manutenção de uma longevidade saudável. É o que a gente mais busca, a gente quer envelhecer e envelhecer com saúde. E o profissional nutricionista, sim, pode ajudar de forma efetiva. Então, procure um nutricionista, busquem a sua saúde. O homem tem uma tendência a negligenciar a saúde dele, mas a orientação que fica aqui é buscar os profissionais de saúde. Estamos aqui para atendê-los. Obrigada. Bom, o programa Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.